Bom dia, boa tarde. Carlos Mesa, seja bem-vindo. Terry Miller, seja bem-vindo. Pri, seja bem-vinda. Viva! Ferro. Olha, minha amiga, que linda, Maria Gorete, seja bem-vinda. Que honra tê-los aqui. Bom dia, boa tarde. Como vocês sabem, o Brasil é grande, né? E um lado do Brasil é tarde e o outro lado é dia, né? Como aqui em Manaus, que ainda são 11 horas. Seja bem-vinda, Vanessa. Tudo bem? Gente, gratidão por vocês estarem aqui, prestigiando a live. E damos continuidade à nossa live Elas por Elas, que tem como conteúdo geral saúde e sexualidade feminina. Gratidão, Maria Gorete. Saudade. Então, vamos lá. E hoje nós trouxemos o tema inteligência relacional, que vem sendo o quê, né? Então eu trouxe para vocês essa complementação das nossas inteligências, né? Porque quando a gente pensa em inteligência, a gente vai direto para o nosso pensamento do QI. E quarta-feira eu abordei o tema inteligência espiritual, que também faz parte do ser humano e ele vem agregar, né, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, mais leve, mais completa. E aí eu trouxe hoje a inteligência relacional. Gente, porque nós vivemos num mundo em que as nossas habilidades de colaboração são colocadas à prova na nossa vida todos os dias. Tanto na nossa vida pessoal, mas especialmente na nossa vida profissional. Pois vocês sabem muito bem que vivemos num mundo muito competitivo, não é, gente? Então é assim mesmo, né? Então nós estamos assim, tudo é colocado muito à prova, mas as nossas habilidades especialmente. Há muito tempo atrás se pensava que só a parte técnica, a parte o QI, né, o coeficiente de inteligência era importante para uma pessoa ter sucesso, se dar bem, ganhar prêmio Nobel, ser um gerente, ser um diretor de uma empresa. E com o tempo nós percebemos que você tem que ter outras habilidades para você chegar ao topo. Não basta só você ter uma habilidade da inteligência própria, mas você tem que se relacionar bem, você tem que lidar bem com as suas emoções, com as emoções dos outros também. Então, vamos lá, o que é, né? Como é que a gente lida, como é que a gente sabe que essa inteligência relacional pode afetar e fazer parte da nossa vida. Então, como está? Eu te pergunto, né? Como está? Porque a inteligência relacional, ela vem sendo uma competência, né? Nossa. Então eu te pergunto, como está essa competência sua, né? Como que você tem tratado essa competência que é tão importante para o momento que nós vivemos? Gente, nós estamos no momento agora, né? A gente já está voltando a sair de casa, voltando ao trabalho, a tentar ter uma rotina mais, vamos dizer, desse novo normal, né? Mas quanto tempo passamos em casa, junto com os nossos familiares, onde antes todo mundo com as suas atividades, com esse corre-corre, mal a gente se encontrava ou para jantar ou para à noite para dormir, porque era o local de dormida de todos. Mas hoje com a convivência, hoje com a pandemia que nos obrigou a ficar todos em casa. Como é que tem sido essa convivência para vocês? Foi fácil? Falem aí. Foi difícil?
Pois eu digo, e se foi difícil, você já pensou que poderia ter sido um pouquinho mais leve se tivéssemos desenvolvido a competência da inteligência relacional? Pois é. E na sua vida profissional, como é que está essa convivência? Como é que você se coloca? Você se coloca como um colaborador que sabe se relacionar? Ou é um colaborador muito técnico e só interessa para você se realmente a sua inteligência, seu coeficiente de inteligência, a sua parte técnica? Você já pensou nisso? Agora que eu trago essa abordagem da inteligência relacional, é para você pensar um pouco como está a sua habilidade, como está essa competência de se relacionar. É pobre? É boa? Você tem essa habilidade? Então, olha, gente, isso aqui é algo para você pensar, porque é muito importante hoje, nos dias de hoje. Tá fazendo muita falta no mercado de trabalho pessoas com estas habilidades, ok? Então, assim, primeiro eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão aqui prestigiando a live. Gratidão, vejo que tem muita gente nova, muita gente legal, obrigada. Essa interação me motiva, né, a buscar, a pesquisar, a trazer para vocês assuntos interessantes do nosso mundo, do nosso dia a dia. Então, vamos lá. Obrigada, Pri, linda. Bom, enfim. E aí a gente pergunta, o que é a inteligência relacional? Muito conhecimento que nos transmite. Obrigada, Pri! Então, o que é a inteligência relacional? Gente, a inteligência relacional, ela diz respeito à forma como nos relacionamos, mas como nos relacionamos conosco, com o outro e com o mundo. Lembra, quarta-feira a gente falou da inteligência espiritual, que nós somos uma parte do todo. Então, nós temos que estar em harmonia com esse todo para poder a gente ter uma vida mais saudável. Sim, então, a inteligência relacional vem sendo aquela capacidade de lidar com as nossas ações, com as nossas emoções e com os nossos comportamentos mesmo, né? Então, ela vem sendo uma competência muito importante para a nossa vida. Pois é ela que vai nos permitir que possamos construir pontes. Sim, e não muros, que ela vai nos ajudar. Kelly Cristina, seja bem-vinda. Que ela vai nos ajudar a construir pontes e relacionamentos que possam permitir a interação, mas também que possam permitir a proximidade com pessoas diferentes, que têm diferentes conhecimentos, que nos ajudam a mudar certos padrões de pensamento, né? De comportamentos, porque vocês podem ver, quando vocês chegam a visitar um parente, ou quando vocês mudam de emprego, vocês chegam numa empresa e você encontra muitos comportamentos e atitudes muito cristalizadas. Elas já estão assim e parece que continuarão assim. Então você chega com aquela ideia, com uma mente muito aberta, e tudo isso vai fazer você entender nessa interação com aqueles outros, né? Que você é diferente e que você pode mudar alguns pensamentos, alguns comportamentos. Mas, gente, a inteligência relacional, ela tá muito ligada à capacidade de aceitar que as pessoas pensem diferente. Então, olha como ela é importante, que elas agem diferente, que elas têm crenças diferentes e que elas vão se comportar de maneira diferente em N situações. Então, olha a habilidade de você desenvolver a inteligência relacional.
aceitar de uma forma leve, acolher que todos têm as suas diferenças. E você aceita numa boa, sem sofrimento. Portanto, quando eu tenho essa habilidade dentro do relacionamento de entender essas diferenças, isso vai facilitar o meu processo de aprendizagem na nossa vida, mas hoje em dia na gestão das nossas carreiras, quando vamos escolher a nossa carreira, quando vamos estudar, como é que nos relacionamos lá na faculdade, no curso que estamos fazendo e assim por diante, quando vamos trabalhar, como é que nos relacionamos com os colegas, sejam eles dentro de uma universidade, se você é professor, dentro de uma empresa, se você da área de administração, dentro de um hospital, de uma clínica, se você é da área da saúde. Não basta você só ter a parte técnica, mas sim essa capacidade, essa habilidade, uma competência de se relacionar, onde você acolhe as pessoas, onde você aceita formas diferentes de pensar, de agir. E isso tudo acontece quando, nessa questão de que vai facilitar o teu processo na aprendizagem da gestão das nossas carreiras, isso acontece porque eu consigo ter uma maior probabilidade e possibilidade de aprender a ter, assim, como a capacidade de ter múltiplos relacionamentos, né? Com pessoas diferentes. Gente, porque se vocês pensarem bem, olha só, isso se dá quando a gente pensa, né? Os opostos se atraem. Mas a gente começa a pensar assim, olha, e os iguais se procuram. E olha só, quando a gente começa a pensar assim dos iguais se procuram, nesse sentido, a inteligência relacional, ela está atrelada a gente que busca pessoas parecidas conosco, que têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes, como a gente, né, que acreditam nas mesmas ideologias, né? Pessoas muito parecidas com a gente, né? A gente tem uma tendência a fazer isso. Mas olha, isso tem sim um lado positivo, que é uma proximidade, uma possibilidade de empatia no início. Mas também tem o outro lado, que é onde a gente encontra limitações, porque nós acabamos vivendo dentro de uma redoma, cercado de pessoas que agem e também pensam como a gente. Mas quando nós falamos da inteligência relacional, ou seja, dessa capacidade cognitiva, a gente está falando de uma capacidade que ela precisa nos ajudar na construção dos relacionamentos, não só de pessoas parecidas com a gente. Paulinha Calderon, seja bem-vinda. Não só de pessoas parecidas com a gente, mas de todas as pessoas que estão ao nosso redor, onde nós estamos, em N ambientes, e nós temos essa capacidade de nos relacionar. E para que essa inteligência relacional nos ajude ao longo da nossa vida e da nossa carreira, existem algumas competências que são importantes para que a gente desenvolva. Então, gente, isso é muito importante. Por quê? Para que tenhamos mais segurança no uso, né? Quando aplicar, tipo assim, a nossa inteligência no nosso dia a dia, mas também na nossa vida pessoal, né? Tanto no trabalho, como na nossa vida pessoal. Para desenvolver essa capacidade de nos relacionar, ela vai reverberar em todos os ambientes que nós participemos, não é isso? Então vamos lá. Eu trouxe 5 competências que fazem
parte da inteligência relacional. E eu gostaria que vocês prestassem muito atenção, porque para vocês perceberem se vocês se identificam, se vocês têm essas competências e se não têm, a possibilidade de você desenvolver, ok? Então lá, a primeira competência, ela é a autoestima, ou seja, a inteligência relacional tem a ver como você se sente no momento que você busca o relacionamento, no ambiente corporativo. Só um exemplo. No ambiente corporativo, que é onde a gente trabalha, a gente se depara com várias pessoas. E nem sempre os relacionamentos são com pessoas que a gente tem apreço ou afeto. Não é verdade? Então, a partir do momento que eu uso a minha capacidade de me manter bem comigo mesmo, fica mais fácil para me relacionar com os outros. Por quê? Autoestima é tudo, isso mesmo, Kelly. Então, por que que fica mais fácil eu me relacionar com os outros? Porque quando eu tenho autoestima, eu me valorizo, eu percebo que eu sou autêntico, não preciso estar me comparando, não preciso me depreciar, eu sou uma pessoa assertiva. Tudo isso vai me levar a facilitar a ter relacionamento com todas as pessoas, independente das crenças, do pensamento delas. Olha, a Vanessa Aparecida diz que aprendemos com a diferença de cada um. Exatamente, nós estamos aqui para aprender, então é importante. Então vamos lá, a segunda competência seria a resiliência. Você já se perguntou o quanto você é resiliente dentro da gestão das suas relações? Você já se perguntou? Gente, a habilidade de cada pessoa que tem de lidar e superar as adversidades, isso nos torna pessoas mais resilientes. Por quê? Nós não vivemos numa vida linear, nós vivemos num mundo onde vira e mexe, a gente se encontra com N situações, com pessoas muito difíceis, que elas têm os seus problemas e às vezes você, por pequenas atitudes, você pode sofrer uma explosão do lado da outra pessoa, né? Então você tem que ter essa habilidade de lidar também com tudo isso, né? Quantas situações que vivemos no dia a dia, tanto em casa, com a nossa família, no ambiente de trabalho, os colegas, dentro da comunidade da igreja, dentro da comunidade de clubes. A gente tem que usar muito da nossa resiliência para poder a gente voltar, saber diferenciar o que é do outro, o que é nosso. E se num dado momento nós ficamos envolvidos em algum problema, saber retornar à nossa essência e seguir inteiros, ok? Vamos lá. A terceira competência é a capacidade do diálogo. Gente, o diálogo acontece com duas ou mais pessoas, né? Então, dialogar é um aspecto importante da nossa vivência e ela não deixa de ser muito importante para a inteligência relacional, porque ela nos ajuda a ser pessoas mais assertivas, ter aquela capacidade de dizer sim, aquela capacidade de dizer não, certo? E como é o nosso diálogo diário? Vocês já se perceberam? Já se perguntaram como é o seu diálogo diário com as pessoas, com teus filhos, com as pessoas que moram com você, com as pessoas que moram, com as pessoas que você trabalha? É um diálogo agressivo? É assertivo? Pensa um pouco, porque se você tem a possibilidade a partir de hoje de mudar isso.
Porque um diálogo agressivo só vai trazer mais agressão, ok? Um diálogo assertivo só vai trazer um relacionamento mais duradouro, mais saudável. Então, a capacidade de dialogar, sabemos que é importante para a interação do ser humano, para vivermos em sociedade de uma forma mais leve, mais harmônica, mais saudável. Ok? E vamos lá, e seguimos. A quarta competência é a concentração. A inteligência relacional, ela exige que estejamos conectados com o outro. Quantas vezes você está conversando com alguém e a outra pessoa ouve, mas não escuta? Vocês já estiveram em alguma situação? Eu pego isso um pouco para mim, né? Porque com essa questão do celular, muitas vezes você acaba se distraindo e não dando a devida atenção para aquela conversa. Então, como é que a gente se sente? Você que está conversando e a outra pessoa está dispersa. Então, é uma questão que agora nós sabemos que isso faz parte da nossa inteligência relacional. Para que possamos desenvolver na hora do diálogo, na hora da conversa, nós temos que estar concentrados, nós temos que estar olhando, nós temos que estar prestando atenção no conteúdo que estamos perdendo tempo. Estamos só na presença do corpo, mas nossa mente está viajando, certo? Então, é importante a gente ter uma escuta ativa, essa capacidade maior de nos relacionarmos integralmente com o outro. Estamos atentos às capacidades do outro, dar importância para o outro, porque só assim se constroem relacionamentos de valor, de respeito, de empoderamento, ok? Então vamos lá. E a quinta competência que faz parte de desenvolver a nossa inteligência relacional é a empatia, que isso não pode ficar do lado de fora, né, gente? Essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Não é quando a gente fala assim, não é sob o nosso olhar, e sim sobre o olhar do outro. Isso faz uma diferença muito grande. Isso nos permite aprender a construir, a gerir laços com o outro, especialmente em momentos que temos casos de conflitos. Exemplo, vamos lá. Olha, tem a empatia passiva, que é assim, olha, compassiva, se chama uma empatia compassiva, quando a gente se coloca no lugar do outro. Um exemplo é você estar num ambiente de trabalho onde um dos nossos colegas, ele levanta a bandeira por uma causa e a visão dele é tão boa, é tão contagiante, que você se mobiliza mesmo pela causa do outro. Ficamos empáticos com a dor e a necessidade do outro. Isso pode acontecer em casa e pode acontecer também no ambiente de trabalho. Então, gente, essas 5 grandes competências que podem nos ajudar a compor a inteligência relacional. Então, isso nos faz pensar o quanto é importante nós desenvolvermos essa habilidade, né? Que é essa habilidade de termos o olho no olho, de nos relacionarmos com o outro sem qualquer tipo de interesse, se não for pela questão genuína de aprender, de desaprender, de reaprender, que é nessa interação com o outro que tudo isso acontece, certo? Então, e você? Te pergunto, como tem estimulado a sua inteligência relacional? Isso é algo a se perguntar, né, gente? Então, que aí vocês viram essas 5 competências que fazem parte
da inteligência relacional e é uma questão para algo para se refletir, como que você tem estimulado a sua inteligência relacional. Então, para isso é necessário primeiro que a gente reconheça e respeite as nossas qualidades, os nossos pontos de melhorias, as nossas limitações. E sendo assim, né, nós vamos conseguir compreender a nossa participação na relação com os outros e também escolher como será a nossa interação com os outros, né? Te falo uma coisa muito importante. Você já pensou que você é a média das 5 pessoas que você convive? Então, essa é a dica para vocês. Veja e reflita. É só parar e olhar com quem você se relaciona. Veja no seu WhatsApp. Veja quem são as últimas 5 pessoas com quem você se relaciona. Pensa, elas dizem muito de você. Olhe isso como um espelho. Suas qualidades e defeitos são vistos no reflexo do outro. Então, presta atenção. Então, vamos desenvolver a nossa inteligência relacional, pois ela contribui na construção dos nossos relacionamentos mais profundos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colaboradores, com a comunidade. E aí, conseguindo assim, a Zete Calderon, seja bem-vinda, sendo assim, para poder a gente conseguir identificar e reconhecer as nossas principais competências. Certo, gente? Então, eu espero que este conteúdo tenha feito muito sentido para a vida de vocês, porque para mim, para a minha vida fez muito. Tem alguns pontos aí que eu preciso trabalhar para desenvolver cada dia mais a minha inteligência relacional. Porque se está nas minhas mãos essa capacidade de desenvolver, por que eu não vou desenvolvê-la? Certo? Então é uma dica para vocês. Acolham, queiram cada dia desenvolver mais as suas habilidades, ok? Gente, gratidão por vocês terem acompanhado a live, terem prestigiado, valorizado o trabalho, né? Então vamos lá, se quiserem deixar alguma dica, alguma sugestão de novos conteúdos para as lives, é só deixar no meu inbox e assim eu vou procurar buscar, pesquisar. Milane fala, fez muito sentido rever relações e ajustar comportamento mais sadios. Obrigado. Obrigada, Milane. Gorete, Kelly Cristina e todos que participaram. Obrigada, gratidão. Boa tarde, sextou, então vamos viver a sexta e desenvolver a nossa habilidade e a nossa inteligência relacional. Boa tarde, gente. Obrigada.